Eu queria te perguntar, Gui, nesse balanço aí desses 3 canais nessa tua jornada na internet, porque as pessoas Porque, meu, eu também lembro, eu lembro muito bem dessa época do Cifrão Amarelo, isso é uma saga, a saga do Cifrão Amarelo. Eu lembro que fala, meu, tem alguma coisa errada, os vídeos eles não pegavam mesmo, as visualizações, e a gente não sabia, porque não tinha com quem conversar, não tinha ninguém da plataforma, e você ficava alimentando um monte de coisa, e tinha pessoas também passando pela mesma situação, você fala, meu, não é possível que eu tô ficando maluco. Aí você chega naquele momento em que você começa a se culpar. Você fala, meu, se eu não tô conseguindo pegar visualização, o meu conteúdo tá errado, e tudo mais. E eu queria saber nessa época como foi a tua saúde mental. Como é que foi? Porque você já tinha e trabalhar na internet é uma roda, é uma montanha-russa do absurdo, cacete. É mesmo. E nessa época era pior ainda. Hoje melhorou. Hoje melhorou bastante. O YouTube, ele melhorou em algumas questões muito. Por exemplo, aqui na linhagem, o Gui sempre falou, deu flag aqui. A gente sabe. Melhorou muito, mas naquela época era muito bizarro. E eu queria saber como é que foi a tua saúde nesse momento, porque, pô, acredito que você já vivia pro canal, porque você Já, tinha um canal sim. gigantesco, de 1 milhão, Sim. e aí você já tinha também um planejamento, Sim, com você já certeza. tinha um planejamento, já tinha outro, e aí, de repente, tudo isso, Rui, você tendo o problema da depressão. Desabou, realmente. Quando eu perdi o canal de 1 milhão, cara, a primeira coisa que eu senti foi raiva. Primeira coisa que me vem sempre é raiva. Tô melhor hoje, eu já melhorei bastante. Mas enfim, realmente foi um choque, cara, porque assim, eu tava conseguindo ajudar muito minha mãe. Minha mãe tem um problema de saúde, assim, pesado. Ela tem uma doença rara, osso-degenerativa, que ela praticamente tem todas as extremidades, ossos entortando e pressionando, ela não faz troca de célula dos ossos normalmente como a gente, então tudo acaba pressionando muito, então ela sente dor o dia inteiro, ela não anda mais, né? Então eu tava indo atrás de uma cadeira de roda, tava indo atrás de umas coisas assim, então me pegou, deu uma tesourada assim absurda, né? Na época que foi um tempo de ganho muito rápido, mas ganhei legal, mas curto, muito rápido. Então eu tinha coisas na frente para fazer, paguei muita dívida, coisa de família, assim, enfim. E isso me pegou muito, né? Então, assim, minha saúde mental ficou muito ruim, cara, muito ruim, porque aquilo que você falou, da gente se questionar do que a gente tá fazendo e, tipo, pô, o que a gente tá fazendo não presta, o que eu tô fazendo, então a galera fica cagando pra mim. A nossa visão é essa, às vezes o cara, sei lá, só tá num dia ruim e não quer assistir vídeo. Mas a nossa visão de quem tá criando é olhar e falar, cara, que merda, o que eu vou fazer? Ninguém tá nem aí mais porque eu tô criando, porque eu tô falando, a minha opinião já não importa mais e tudo mais, então dane-se. Isso me pegou muito, cara, me derrubou muito. A questão da depressão, ela me afetou muito em muitos sentidos. Porque a depressão, pra muita gente que ainda não tem noção do que é depressão, é ter raiva, é sentir tristeza, ficar o dia inteiro chorando, ficar deitado em estado vegetativo, e não é. Não é. Uma das características de depressão é você ter muita revolta, muita raiva. Tem isso, muito disso. O que acontece depois disso é a apatia total. Apatia total ao mundo, você não tem mais reação a nada, você, tipo, beleza. Tanto que as maiores loucuras que eu fiz, que eu falei, assim, é tipo, um momento, se der errado, e daí? Morre mesmo, morre, cai ali e já era. O pior estágio da depressão é esse, é a apatia total. Quando você tá sentindo raiva, você ainda tá lutando. Seu corpo ainda tá reagindo a alguma coisa. Você tá revoltado, você tá precisando, você tá buscando uma saída, alguma coisa. Quando você chega na apatia total, aí ferrou. Que aí você não vê mais esperança. Aí acabou. Aí você perde, aí entra a falta de sentido, que é o que eu sempre falo, que pra mim a depressão é 99% a falta de sentido. É isso aí. Tem conflito de propósito. Sim, acabou. Pra você acabou. Só tô aqui esperando. Aí no outro lado a gente descobre se tem alguma coisa ou não. Era isso. Era basicamente isso. Então, me pegou muito. Eu tive um processo na época, 2019 e 2020 ali, por causa de um meme no Twitter. Obviamente que não ia ser, né? Na Sala São Paulo. E foi assim, um meme absurdo, assim. Tipo, era um meme que eu não postei pra pessoa que me processou. Eu respondi um cara que tava falando desse cara, não tinha marcação desse cara, ninguém sabia quem era o cara. E eu literalmente copiei uma imagem do cara de cima e repostei. O meme. O meme? Do ceguinho com a canequinha pedindo migalhas. Ah, sei.
foi isso. Então, assim, me pegou nessa época. Eu tô com aquela situação em casa, vendo minha mãe literalmente definhando, com uma doença osteodegenerativa. Meu pai, velhinho já, eu cuido dos dois. E um cara fingiu estar ofendido por um meme na internet, porque ele selecionou pessoas para processar. Ele não processou todo mundo, ele selecionou quem ele ia conseguir dinheiro. E literalmente uma juíza me condenou a R$5.000 por causa de um meme. Por causa de um meme que eu não postei pro cara. Cara. E, mano, imagina a minha cabeça, porque eu já tava no fundo. Eu tava lutando contra a depressão, contra tudo que eu via em casa, a situação familiar. Meu irmão dando muito trabalho quando ele tava na minha casa, porque ele é usuário de droga desde sempre. Então é um cara que chega muito louco, é assim, você vê seu pai, sua mãe envelhecendo precocemente por causa de um cara desse. Fora o que eles já têm de saúde, o que eles já estavam passando, tudo que estava acontecendo, questão financeira deles muito ruim. E ainda tinha que aguentar um cara chorando na internet porque viu um meme que não foi postado pra ele e ele foi chorar pra mamãe juíza, pra mamãe justiça, pro Estado. Minha cabeça, cara, aquela hora fez assim, ó, fechou, acabou. Dali pra frente, eu juro pra você, cara, 2020, 2021, tem uma fenda na minha memória, assim, ó. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei quem eu era, eu não sei o que eu tava fazendo, eu não sei com quem que eu tava. Tava num relacionamento ruim, uma pessoa que, tipo, mostra uma coisa na internet, fala um monte de vezes a mesma coisa pra você pessoalmente, aí você descobre, vai ver uma história da pessoa falando tudo ao contrário do que ela falava pra você, e você perde a confiança naquilo também. Foi, assim, foi a junção de todo o inferno em cima da minha cabeça. E, cara, eu só não fui porque o homem lá falou, dá não. Porque realmente me zoou muito, né? E eu tenho muito problema com a questão de injustiça. De ver um negócio que tá errado, cara. Tá errado. Você me desculpa, tá errado. Primeiro que eu acho que tinha que ter uma triagem na justiça pra ver o que é incabível, que eu nunca mais ouvi falar em incabível e improcedente. Porque hoje qualquer estupidez, o Ministério Público tá te chamando. Você tá sendo processado. A justiça aceita. Mano, tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Eu acho que tem que ter um limite. E assim, essa época era pra eu ter ido de arrasta mesmo. O Gui tá de prova que ele tava muito próximo a mim nessa época. Ele viu o que tava acontecendo, ele viu tudo que eu tava passando em casa, ele viu tudo que eu tava... Cara, o cara literalmente tirou dinheiro de cadeira de roda da minha mãe. Acabou ali. Pra mim, a minha visão fez... Sumiu ali. Eu não via mais nada, não via mais nada, tá? Quando eu reclamei disso, que eu falei que aquilo era uma injustiça, fui pra internet fazer um vídeo que aquilo era uma injustiça, vieram me criticar, caralho. Eu que tava errado. Aí canalzinho fazendo análise, vamos ver aqui se o que eles estão falando procede, cheio de pompa, querendo... É urubu em cima da carniça, saca? Então, assim, respondendo a sua pergunta, muito louca aquela imagem do Bruce Lee. Ele literalmente, assim, aquele momento foi literalmente onde eu mostrei que ou eu tenho muita força, ou o homem realmente não me quer lá do outro lado agora. Porque abala muito, muito, muito. Pra você trabalhar com internet, não é a questão de fazer o que a gente tá fazendo aqui, isso aqui é da hora. Isso aqui é muito louco. Você vai fazer um vídeo, você vai editar, você olha seu vídeo, eu tenho certeza que você fazer os roteiros, vocês fazem um roteiro, vocês falam sobre o assunto, você fala, porra, olha aqui o que eu pontuei, que legal, ninguém falou disso e tal. Você olha e você fala, puta, legal. Aí você vê um monte de imbecil, tipo, ofendendo, do nada metendo minha mãe no meio. Tinha gente que tava xingando lá em 2018, lá meu primeiro cancelamento, né? O cara xingando, literalmente ofendendo absurdamente minha mãe. Lembra que da situação dela, da doença rara dela, e um cara que eu não sabia nem que existia já tava falando um monte de coisa de mim e da minha família. Então, assim, se você não tiver uma cabeça boa, você despiroca total. Você se churrasca, mano. Então, assim, foi um teste de ser forjado no aço, no ferro, no ódio mesmo ali. É bom, foi bom e foi muito ruim pra mim. A questão principalmente da depressão. Porque ela te torna apático, mas a sua revolta com as coisas, porque você perde a noção de perigo quando você tá em depressão também. Você se dane, você fala assim, mas se eu morrer era o que eu queria mesmo e acabou. É o famoso não tem nada a perder, Eu não tenho nada a perder. Então você fica muito agressivo. A agressividade sobe muito, né? Eu vejo muita gente falando assim, não, porque a depressão às vezes a gente só quer ficar parado. Mano, isso não é depressão. Você pode estar com uma tristeza momentânea, passageira. A depressão, ela tem muitas nuances que se você não perceber, você não tá com depressão, né? Então quando você vê um cara
do nada, indo pra academia, arregaçando de peso. Cara, ele tá descontando ali. Aquele cara tá com depressão. Quando o cara tá parado assim, ó, apático, minutos assim, ó, ele acorda e continua fazendo exercício dele, aquele cara tá com depressão. Não é o cara que tá tristinho, paradinho, no canto, ai, não quero sair hoje. Não é isso. Então, você tem que ter... Afetou muito a minha cabeça a questão do canal. Né? Não só pelo que o YouTube estava fazendo comigo. Então, assim, na hora que esse cara veio e me deu esse processinho, ele deu ele trigou, ele deu um start em tudo. Cara, eu perdi um canal de 1 milhão. Puta, eu podia estar dando Foi o combo da desgraça, Foi né? o combo da desgraça. Eu podia estar dando uma puta vida legal pros meus pais, um conforto que eles merecem, porque já aguentou irmão dando trabalho, todas as doenças, os problemas financeiros, aí tem o outro, e tudo isso, e eu assistindo tudo isso em casa, o problema amoroso, que é o... Atrapalhou, mas não é o principal, um elemento, é um elemento a mais. Então, se você não tem cabeça essa hora, você... E eu realmente estava indo. Isso foi 2021, começo de 21, o comecinho de 21. Foi quando eu despiroquei. Eu tava dormindo no meu estúdio, pra você ter uma ideia. Eu comprei um colchão e joguei dentro do meu estúdio porque eu ouvi o vizinho bater na parede e eu falei, velho, qualquer hora eu vou explodir aqui, vai dar ruim. Eu comprei um colchão, joguei dentro do meu estúdio, assim, onde não tem luz nenhuma, cara. Você não vê um pontinho de luz e silêncio total. Ali eu quase enlouqueci também. E como foi isso? Você procurou terapia? Procurei. Remédio? Sim. Como é que foi essa parte? Tomei de tudo. Sei o que é bom. Quer viajar? Eu vou te dar umas dicas. Cara, procurei psiquiatra. Passei por 3 psiquiatras. Fui para uma internação. Né, teve um momento de internação. Foi pesado. Enfim. Mas passei em 3 psiquiatras. A última me ajudou bastante até. Me deu esse reequilíbrio que foi... Depois desse momento de 2021 que eu falei que eu tava dormindo no meu estúdio, cara, eu fazia live, tipo, olhando pro celular, assim, ó, demoniado, tá ligado? Aí que entra uma parte mais espiritual, Sim. que tem essa, né, inclusive essa questão da espiritualidade, que a galera fica me questionando, quando você se converteu e não sei o que, eu não me converti, porque não foi uma conversão, porque eu só estava afastado. Não me converti porque eu já era, eu era um crente em Cristo, né? Não era cristão, exatamente católico e tudo mais, mas eu, né? Então, por conta da depressão e tudo mais, acabei me afastando, né? Só pra pontuar isso. Então, esse momento de 2021 eu tava muito possuído, assim, tanto que eu falo que eu tenho essa fenda na memória, porque eu realmente não lembro de mim. Cara, eu tenho um flash na cabeça que eu lembro que eu escrevi o nome de um cara, tipo, num papel. Olha a loucura. Eu literalmente vi o nome, tipo, que eu escrevi o nome de um cara que, né? Enfim. E eu lembro que eu cortei minha mão com uma faca, eu peguei o nome do cara e fiquei amassando com a mão cheia de sangue, assim, ó. Falando, eu quero que você vá de arrasta. Cara, e apaguei de novo. Aí eu tenho consciência de, tipo, sei lá quanto tempo depois, o advogado falando, deu ruim aqui, habeas corpus foi negado. Apaguei de novo. Aí, acordei de novo começo de 2021. 3 meses depois de 2021. Então tem essas fendas que eu falo, cara, eu tava possuidaço. Eu tava muito possuidaço. Porque não era mais eu ali. Né? Eu tenho essa questão de que tava fora de mim, fora de equilíbrio. Eu não sou um cara agressivo. Sou quando precisa... Eu tenho o meu jeito de falar, ele é forte. Mas não é porque eu tô com ódio, com raiva. Às vezes eu tô falando mais forte, mais alto. Né? Então... Eu não sou assim. E eu vi que eu tava muito modificado, muito. Não era eu tava deslocado do corpo, não era eu encaixado ali. Que foi a questão da minha conversão. Vamos chamar de conversão, que a galera quer chamar de conversão, mas vamos lá. Pode ser uma reconversão. É uma reconversão. Um reencontro. Fiz, foi uma rotatória que eu voltei pra... e aí eles... foi, tipo, começo... Foi nos terceiro mês ali, 2021. É um começo ali. Eu não tenho exato a data, porque essa época eu não tenho quase nada na mente. Então ele, sinceramente, foi quando eu tava no meu estúdio, cara, e a última coisa que eu lembro, que eu comecei a tomar consciência, foi de querer chorar muito. Eu tava deitado, era o quê? Umas 3 da manhã, eu tava deitado no colchão, no chão, assim, tipo, e o silêncio, cara, pra quem tem depressão, o pior barulho é o barulho do silêncio, cara. É ensurdecedor o silêncio. Pode perguntar pra qualquer pessoa que realmente tem depressão, quando ela vai deitar, é o pior momento, cara. É o Porque pior. tu só escuta a voz da tua cabeça Você só aí. ouve você, exatamente. A pior luta que você tem não é com os outros, é com você mesmo. Porque você sabe se derrubar. Sim. Você sabe seus pontos fracos, você sabe que você errou, você sabe que você acertou, mas você sabe principalmente como te derrubar.
E contra esse aí, cara, não tem inimigo pior, né? Inclusive fica aí a dica pros caras que faz desenho, filmes e tudo mais. Faz um inimigo aí, um boss, que é o próprio cara. Não sei se já tem, né? Vocês que manjam mais. Mas enfim, a pior coisa é o silêncio. E a única coisa que eu lembro, isso foi inclusive um dos primeiros vídeos do canal lá. Se vocês pegarem nesse canal atual, lá no começo, lá no vídeo mais antigo, tem que entrar na parte de vídeos lá, e lá no final, vocês vão ver que tem fiz as pazes com Deus. Tem 2 partes. Ficou muito grande, eu fiz esses vídeos. Mas é mais fácil entrar na playlist de depressão autoajuda. Tem tudo lá. Todos esses vídeos. Aí o que eu literalmente lembro dessa época é eu deitado começar a chorar e falar, cara, mano, eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir. Não dá. Isso tudo rolou na cabeça. O canal caiu, você perdeu namorada. Puta, mas ela era foda também. Porra, pessoa falsa. Você ficou tanto tempo com uma pessoa pra descobrir que era uma estranha. Não sei o quê. E o cara me processou. Pô, o cara tirou 5 mil reais que eu podia ter comprado a cadeira de roda da minha mãe. E assim, absurdo. E o único momento que eu lembro foi que eu comecei a chorar muito. Me prostrei de joelho no chão. No meu estúdio, isso eu lembro. Fui com a testa no chão. Assim. Não foi só joelho. Só chorava e falava, me ajuda, me resgata. Porque é disso aqui, eu vou embora. E eu tenho gente que depende de mim. Né? Então isso, cara, até hoje isso trava minha garganta. Facilmente eu consigo descrever o que eu senti na hora. Porque tudo isso que eu tô falando que eu tô lembrando, não sei o que, e esse barulho todo, é como se fosse, físico, praticamente é físico a coisa. Quando eu pedi isso, eu falei, Cristo me salva, Jesus, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Tipo, eu não sei mais o que fazer. Mano, eu molhei meu chão de chorar, assim. Chão de madeira, não pode molhar, cara. Taco. E aí eu senti fazer assim, ó. Vazio total. Eu consigo descrever a mão dele fazendo assim, ó. Tipo, imagina que tem um pozinho aqui. Eu tô aqui. Tem um pozinho em volta de mim que são tanto coisa mental, quanto coisa física, quanto coisa espiritual. Ele só fez assim, ó. Pesado. O silêncio daquele momento, cara, me fez chorar o dobro do que eu tava chorando. É literalmente ele falando, vem cá, filho, vem. Acabou, aquilo ali me pegou de uma forma, cara. Me pegou de uma forma, porque não adianta eu só falar. Você vai sentir meu relato. Teve o meu último relato, inclusive, que eu encontrei um cara, quando eu tava me sentindo muito não digno e tal. Tem um dos últimos vídeos ali da depressão, da playlist de depressão e autoajuda. Que eu ajudei um sérvio. Do nada, um cara... Eu vi esse vídeo. Você viu? Vi. Cara da Sérvia num shopping lá em Guarulhos. Que? Falando inglês só comigo porque ninguém falava e tal, enfim. Então, ele assim... precisava de dinheiro pra... precisava de dinheiro pra ir embora, porque ele ia perder e tal. Eu mandei mensagem pra você. Você mandou, você falou. Uhum. E aí, assim, dá pra transmitir, mas quando você passa a experiência, é outra visão das coisas. É outra visão das coisas. Eu posso falar com toda certeza que a minha depressão, a questão de depressão, de falta de sentido, tudo que me carregou a ter depressão, naquele momento acabou. Se não acabou, foi ao máximo do que eu posso ser hoje. Eu tô no máximo. Cara, eu não tive mais recaída. De vez em quando você tá puto, você tá triste, você fica na situação... A vida ainda é a vida. Aqui ainda, né, ainda vai se que as coisas, os ossos vão se partir e tudo mais. Mas, cara, foi uma experiência absurda aquilo ali. Porque eu senti literalmente que ele... Não sei se era demônio, não sei se é espírito ruim, não sei o que era. Minha mente, fisicamente doente, eu não sei o que era, mas foi a mãozinha dele fazendo assim, tirou tudo. E me resgatou. E assim, aquele momento me deu... Eu falo, cara, foi um propósito. Eu falei, é isso, eu tenho que mostrar, eu tenho que continuar aqui. Primeiro porque tem 2 pessoas que dependem de mim, que eu preciso cuidar. Né? Então ele falou, não é hora. Fica aqui comigo. Você vai ficar aqui, eu tô com você. É isso daí, cara. Me encheu de um jeito assim, tão... Porque tem gente que acha, inclusive por causa do meu patrocinador atual, acha... Que é marketing? Isso. Que maravilhoso. Total. Mano. Tem gente que acha. Tem gente que acha que isso não foi uma conversão real.
porque você não leu toda a Bíblia de É cabo a legal, rabo. é legal que na internet tem o fiscal de conversão. Tem fiscal de tudo. Tem o fiscal Cara, da conversão. O cara tem que ser convertido do jeito que ele acha. Sim, eu posso te dar o pior fiscal, mais escroto, mais absurdo de fiscal da internet. Eu já vi fiscal de save de jogo de videogame. Você já viu? Eu jogando Resident Evil 4 Remake. Cara, você vai salvando de baixo pra cima, do mais antigo pro mais novo. Pra que tá fazendo tanto save no meu chat? Não sei pra que está salvando tanto. Eu com 2 slots e não sei o que eu falei. Olha o fiscal de save aqui, ó. Porra, cara, é a pior coisa que tem, mas teve isso. Então, inclusive, meus patrocinadores agradeceram. Meu patrocinador, que é o único. Essa camiseta é top, hein? Essa Topzera, camiseta cara. é top. Se vocês gostam, galera, o Matheus tá colocando no site aqui. Absurdo. Fala um pouquinho dessa marca aí, ô Gui. Então, cara, Olha que legal. É legal essa camiseta, inclusive a minha aqui que eu tô usando aqui, que é essa do canto dele ali, que é top demais, cara. É bom pra incomodar um pouquinho a turminha. Quando você tá no alto, patrocinador não te falta, certo? Nunca falta. Galera pra falar, cara, você é foda, amiguinhos, você sabe disso. Sim. Que, inclusive, você é um cara que ficou comigo em todo o tempo. Você é um cara que me mandava mensagem aleatória, num dia aleatório. Não é porque eu postei um negócio, você veio falar comigo. Então você perguntava como é que eu tava. E esse é outro motivo de eu estar aqui. Ô Gui, Pegar no rapidinho. metrô, cara. O Matheus tá colocando aqui o site. Isso. Ó, a camiseta oversize bom pra dar um treino também, tá? Boa. Tem cupom? Tem o cupom ignorante. Vai te dar 5 de desconto. Inclusive essa camiseta que eu tô usando aqui, ó, anti-woke. Essa primeira da esquerda aí, ó. É da hora. Aí, ó. Ó que No legal. woke. Branca também, Tem, igual a sua. tem chocolate, cara. Chocolate, como diz o seu Olha que legal. professor Girafales. Ó, no woke, no drugs, no lies. Muito lindas. Jesus é o único caminho. E eles são os meus patrões. Esses caras vieram me chamar do nada. Porque eu comprei uma camiseta deles pra usar em treino, inclusive uso pra treinar. Fui lá, postei fazendo um exercício, marquei eles, os caras vieram me chamar, me ofereceram já uma parceria, do nada. Tipo, vamos lá. Eu falei, cara, legal. Legal. Sem pessoas legais, saca? Porque eu tive a Edifier muito tempo de parceiro comigo em 2018, na época pesada, de cancelamento pesado. E foram os caras que ficaram comigo apesar de cancelamento. Do fone, né? Difícil, isso. Difícil você ver hoje em dia isso, cara. Hoje pode ter dado uma diminuída, mas na época de 2017 e 2018, o cancelamento acabava com a sua vida, cara. Os caras queriam acabar com a sua vida. Então, perdi conta em banco, perdi conta em plataforma, né? O Apoia-se foi o primeiro aí. Aí eu entrei no Instagram do Apoia-se, eu vi as 3 primeiras fotinhas dos caras, falei, é por isso. Perdi conta no PayPal, perdi tudo por causa desses caras. Só que a Edifier ficou comigo. E esses caras também. A God Tier chegou agora, mas você já pode ver pelas camisetas anti-woke deles, que eles já têm uma noção. Então já avisei em live, eu falei, logo que eu anunciei a parceria, eu falei, não adianta ir lá chorar pra perder parceria, que não vai adiantar. Não adianta, É isso tá mesmo. bom? E eu avisei eles, eu falei, eu tenho opinião forte e tudo mais, então assim, se não foi a primeira vez que tentaram acabar com a minha vida, não vai ser a última. Então vão chegar falando muita coisa, inventando muita coisa, vocês têm que estar, não, sem problema, você quer que a gente altere o contrato porque tinha uma parte de, né, não exatamente cancelamento, mas uma parte de que não se responsabiliza e tudo mais. Você quer que a gente altere essa parte? Eu falei, não, só quero deixar avisado. Tipo, se vocês quiserem alterar, eles alteraram o contrato. Então, assim, o nível dos caras de chegar e dar esse apoio é muito legal. Perfeito. Por isso que eu tô, tipo, praticamente toda semana eu posto no mínimo 3 vídeos deles no meu Instagram, faço propaganda, tem lowerzinho nos vídeos, porque eu sei que é quando a gente tem que apoiar. Que nem vocês estão com o Jonas, também é um cara que não suporta cancelamento. Sim. É um cara que não tá nem aí pra cancelamento. Isso é maravilhoso. É esses que a gente tem que apoiar. E a galera esquece disso às vezes.